Ondulação. 1. O que é ondulação permanente? R. É o processo físico e químico para mudar a estrutura do frio e torná-lo ondulado. 2. Quantos são os processos de permanente? R. 2 tipos: quente e frio. 3. Qual é o processo de ondulação mais usado atualmente? R. Processo a frio. 4. Qual é o material que detém o ondulado? R. Bigodes. 5. Devo lavar o cabelo antes do permanente? R. Para que as impurezas não interfiram no resultado. 6. Qual a constituição do líquido de permanente? R. Amoníaco e tioglicolato. 7. Qual é o critério usado para escolher o líquido de permanente? R. Porosidade e sensibilidade do cabelo. 8. Em relação à porosidade do cabelo, quais as opções de líquido? R. Forte, utilizado em cabelos impermeáveis. Médio, utilizado em porosos e grossos. Fraco, utilizado em cabelos castigados por constantes tinturas. 9. Qual é a função de líquido de permanente? R. Amolecer os cabelos. 10. Qual é a função do neutralizante? R. Interromper a ação do amolecimento do líquido de permanente e manter a nova forma dada pelos bigodes. 11. Qual é a função dos bigodes? R. Dar forma às ondas e caracóis. 12. Posso fazer uma ondulação em cabelos com rene. R. Não, por conter sais metais como chumbo e prata. 13. Como é considerado o pH do neutralizantes? R. Ácido. 14. Posso colorir os cabelos no mesmo dia que faça o permanente. R. Não deve-se dar uma pausa de 15 dias. 15. Como se procede às aplicações do líquido neutralizante? R. Com bigodes 10 minutos, sem bigodes 5 minutos. 16. Quais os 3 fatores importantes para um resultado de uma boa ondulação? R. Um bom enrolamento. Escolha certa do líquido de permanente. Uma neutralização correta em 2 etapas. 17. O que é pH? R. Potencial hidrogeniônico, é a escala que mede o grau de acidez de uma substância. 18. Como é feito a aplicação de permanente? R. Deve-se lavar o cabelo com shampoo caso a cliente deseje fazer um corte. Divide-se o cabelo em 5 ou 7 partes conforme o comprimento do cabelo. Inicia-se o enrolamento do cabelo pela parte posterior. Depois que os cabelos estiverem enrolados, deve-se aplicar o líquido de permanente. Inicia-se pela nuca, depois pelas laterais e por último a parte frontal. Após passar o líquido em todos os bigodes, coloca-se a touca plástica, respeitando o tempo de pausa da empresa, geralmente de 15 a 20 minutos. Terminada a ação do produto sobre os cabelos, estes já estão amolecidos e com a forma do bigode, começa-se a retirar o produto com a água. Detalhe: os bigodes não são retirados ainda por 10 minutos aproximadamente. Retira-se o excesso de água dos cabelos com uma toalha para poder aplicar o neutralizante. Inicia-se a aplicação do neutralizante pela nuca, depois pelas laterais e por último pelo topo da cabeça. Deixar agir por 10 minutos. Retira-se os bigodes e neutraliza-se por mais 5 minutos. Após isso, lava-se os cabelos com shampoo e aplica-se o creme. Relaxamento. 1. O que é alisamento? R. É um processo físico-químico de tornar lisos os cabelos crespos ou ondulados. 2. Quantos processos de alisamento existem? Quais? R. 2. Alisamento a quente e alisamento a frio. 3. Quantos tipos de pasta existem? Quais são? R. A pasta forte, usada geralmente em cabelos levemente ondulados e resistentes. B. Pasta média ou normal, usada geralmente em cabelos crespos, encaracolados. De resistência normal. C. Pasta fraca ou suave, usada geralmente em cabelos carapinha. 4. Quais são os impedimentos para o alisamento?
R. Cabelos que tenham sofrido descolorações, tinturas permanentes, o próprio alisamento, a quente ou a frio recentes, e principalmente rinçagens metálicas, etc., esbiguem, rena e rene. Cabelos sensibilizados fisicamente sem antes fazer um teste. Alergia da cliente pela pasta. Cabelos lavados no dia do alisamento. 3 dias no mínimo, a fim de que o sebo proteja o couro cabeludo da ação da pasta. 5. O que se deve fazer antes de um alisamento. R. Fazer um teste de mecha. 6. Como se deve fazer o teste. E onde. R. Escolher uma pequena mecha do cabelo, de preferência localizada no centro da cabeça. Separar esta mecha sobre um plástico, aplicar acima de 1 cm da raiz às pontas. Deixar agir por 15 minutos. Lavar em seguida com água corrente e abundância. Forçar levemente os fios dessa mecha. Verificar sua elasticidade e resistência. 7. O que é sensibilização dos cabelos? R. É a mudança que se verifica no estado natural do cabelo, alterando a resistência e pigmentação. 8. O creme alisante forte é usado em que tipo de cabelo? R. Em cabelos levemente ondulados e resistentes. 9. O que é um cabelo sensibilizado fisicamente? R. É um cabelo que sofreu ação constante de agentes externos naturais como sol, água do mar, pó, etc. 10. O que é um cabelo sensibilizado quimicamente? R. É um cabelo que sofreu ação excessiva de produtos químicos, ou seja, tinturas, descolorações permanentes, alisamentos, relaxamentos, etc. 11. Classifique os cabelos quanto ao tipo e forma. R. Prismáticos, são cabelos crespos, nas suas diversas denominações, tais como, o crespo ondulado, o crespo encaracolado e o crespo carapinha. Cilíndricos, são cabelos lisos. 12. O que é relaxamento? R. É o processo químico para soltar os cachos, relaxar diminuindo o volume dos cabelos. 13. Qual é a função do líquido neutralizante? R. Sua função é interromper a ação amolecedora do produto. De relaxamento, alisamento. 14. Qual o pH do neutralizante quando a sua acidez ou alcalinidade? R. pH ácido. 15. A pasta de alisar tem pH ácido ou alcalino? R. Alcalino. 16. Para que serve a análise de densidade do cabelo? No relaxamento. R. Para se determinar a intensidade do produto relaxante a ser usado. 17. Para que serve a análise da densidade do cabelo? No relaxamento. R. Para determinar a quantidade do produto que precisamos para a aplicação. 18. Para que serve a análise da elasticidade do cabelo? R. Para indicar se podemos ou não proceder o relaxamento. Um cabelo com pouca elasticidade pode quebrar facilmente na hora do relaxamento. 19. O que é textura de um cabelo? Como é geralmente descrita? R. É o diâmetro de uma costa individual do cabelo. Geralmente é descrita como fino, médio ou grosso. 20. Quanto à elasticidade, como se classificam os cabelos? R. Cabelos resistentes, boa elasticidade. Cabelos quebradiços, pouca elasticidade. Cabelos maltratados, sem elasticidade, cutículas abertas perdem a elasticidade. 21. Quais as consequências que podem ocorrer no caso de uso indevido do creme alisante profissional? R. Ardência, coceira, queimaduras, até mesmo queda de cabelos. 22. O que é porosidade, sensibilidade e como se classificam os cabelos? R. É a capacidade do cabelo de absorver líquido ou umidade. Quanto mais danificado o cabelo, mais poroso será. Cabelos porosos possuem as escamas abertas, por isso os produtos agem mais rapidamente. Cabelos assim precisam de menos quantidade de produto.
Cabelos impermeáveis não têm porosidade, suas escamas são fechadas impedindo a entrada do produto no interior do fio. Estes necessitam de maior quantidade de produto. Cabelos normais são cabelos que são intermediários, estão entre o poroso e impermeável. PAG 76. 23. Qual é o produto considerado o mais forte dos relaxantes e qual o grupo pertence? R. É o hidróxido de sódio, pertence ao grupo de hidróxidos. 24. Quais os ingredientes encontrados na composição do hidróxido de guanidina? R. Hidróxido de cálcio e carbonato de guanidina. 25. Os produtos com ativos à base de amônia são ou não os mais compatíveis com produtos à base de sódio? R. Não são compatíveis. 26. Quanto tempo é necessário para a mudança total de um produto para outro no relaxamento? R. Uma pausa de 6 meses dependendo do crescimento do cabelo. 27. Quanto tempo é necessário para um retoque de raiz de relaxamento? R. O mínimo de pausa de 4 meses dependendo do crescimento do cabelo. 28. Porque cabelos com coloração metálica não podem ser alisados nem relaxados? Dê exemplos destas colorações. PAG 76. R. Pois sua composição está repleta de metais que são substâncias incompatíveis com os produtos alisantes, a parte tingida com esses tipos de colorações deve ser contada antes de realizar a aplicação de um produto alisante. 29. Como se procede à aplicação do relaxamento? R. A aplicação deve ser feita respeitando as normas do fabricante, por isso é tão importante que se leia a bula primeiro. Instruções para se fazer um relaxamento 1 grau. Dividir o cabelo em 4 partes. 2 graus. Coloque luvas e comece a aplicar rapidamente o produto mecha por mecha, a partir da nuca com auxílio de um pincel ou pente sempre no sentido do crescimento dos fios, respeitando a distância de pelo menos 1 centímetro do couro cabeludo. 3 graus. Voltar trabalhando com o auxílio do pente ou enluvando mecha por mecha. 4 graus. Respeitar o tempo de pausa conforme o tipo de cabelo e o resultado que se quer obter. Após a ação do produto, o tempo de pausa. 5 graus. Lavar os cabelos com bastante água morna, retirando todo o produto relaxante sem esfregar, eliminando os resíduos do produto. 6 graus. Retire um pouco do excesso de água com a toalha e inicie a neutralização, obedecendo ao tempo de pausa. 7 graus. Enxague, lavar com shampoo e finalizar com uma boa hidratação com um produto da mesma linha.